Olá, minhas amigas e amigos, bem-vindos ao canal. Hoje falaremos da novela Te Dou a Vida, segunda-feira, 25/10. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixe o seu like, para que o YouTube entenda que você gosta deste conteúdo e te notifique sempre que sair vídeos novos. Pedro e Helena combinam de se verem. Domingo diz a Nelson que Pedro vai se responsabilizar pela criança. Nelson diz que sempre quis ser avô. Irene diz a Gabriela que acha que Helena não voltará para os Estados Unidos. Domingos liga para Pedro e diz que tem pressa para falar com ele. Eles combinam de se falar em casa. Nelson diz a Domingo que ser mãe solteira deve ser difícil. Domingo diz que Pedro vai se responsabilizar. Helena liga para Gabriela e pede que ela vá cuidar de Nicolas enquanto vê Pedro. Irene mostra à mãe o valor do cheque que seu pai a deu. Andréia acha uma miséria. Irene diz que aquilo é o suficiente. Gina confirma que seu pai já sabe de sua gravidez. Helena diz a Gabriela que precisa conversar com Pedro. Esther descobre que Gina está grávida. Domingo diz que Pedro terá que se responsabilizar por seu filho com Gina. Ernesto liga para casa e Gabriela atende. Ele pergunta de Helena e ela responde que Helena foi na empresa. Nicolas e Ernesto se falam por telefone. Nicolas acaba deixando soltar que viram Pedro no aeroporto. Ernesto fica super chateado e descobre que Helena falou com ele. Por telefone, Samuel aconselha Pedro a não ficar se encontrando com Helena, pois o marido dela é um louco e pede que ele vá embora e não a veja. Gabriela liga para Helena e conta que Ernesto já sabe que ela e Nicolas viram Pedro no aeroporto. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Ele liga para Irene e pergunta se Helena está com ela na empresa. Irene diz que está em casa. Ernesto desliga o telefone na cara dela e liga para uma funcionária da empresa e descobre que Helena não está lá. Pedro e Helena se encontram. Pedro diz que toda vez que ela precisar, ele estará pronto para vê-la. Ernesto compra uma passagem de avião para voltar ao México. Helena pede perdão a Pedro por haver pensado mal dele por todo esse tempo. Ela diz que ainda está com dúvidas sobre seu casamento e diz que Pedro poderá ver Nicolas. Andréia decide vender as coisas de Horácio para ter mais dinheiro e Irene a repreende. Helena diz a Gabriela que permitirá que Pedro e Nicolas se vejam e acaba comentando com a irmã que sente várias coisas quando está com Pedro. Ela o elogia e fala mal de Ernesto. Gabriela diz que só o fato dela comparar Ernesto e Pedro já demonstra que ela pensa nele como homem. Pedro chega em casa e Nelson entrega a ele o exame de gravidez de Gina. Ele fica surpreso ao descobrir que Gina está grávida. Nelson pergunta se ele irá se responsabilizar. Ele diz: "É claro que sim." E liga para Gina, mas ela não atende e diz que ele já deve estar sabendo. Pedro liga novamente e Gina atende. Ele diz que os dois devem conversar. Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Nicolas pergunta à mãe se pode ver Pedro. Helena permite. Pedro está chocado e Esther tenta tranquilizar o filho. Ela diz que um filho sempre é uma bênção. O Dr. Veiga diz a Helena que Nicolas aparentemente está muito bem. Pedro diz à mãe que está mal e que um filho manterá contato com Gina pelo resto da vida. Ele diz a Esther que Helena permitirá que ele e Nicolas se vejam. Helena desabafa com Vicky, a psicóloga, e conta o que Ernesto foi capaz de fazer em relação às mensagens que Nicolas enviava a Pedro. Ela diz a Vicky que perdeu a confiança em Ernesto. Vicky diz que Ernesto não mudará e que a decisão é dela de continuar com ele ou não. Esther diz a Domingo que Helena permitirá que Pedro e Nicolas se vejam. Domingo diz que só espera que Pedro não confunda as coisas, se referindo a Helena. Esther diz a Domingo que Pedro deve se responsabilizar por seu filho e não a Gina. Ela diz que não concorda que seu filho se case com alguém que não ama, só por obrigação. Domingo diz que a responsabilidade de Pedro agora é Gina e seu filho. Nelson diz a Gina que sabe sobre a gravidez dela. Gina diz que não queria causar um desgosto no pai e diz que se cuidava.
Nelson diz a Gina que Pedro já sabe da gravidez e vai se responsabilizar. Gina finge sofrimento e Nelson a consola. Pedro liga para Augusto e diz que acabou de descobrir que Gina espera um filho dele. Augusto se surpreende e pensa na possibilidade de ele ser o pai. Gina diz a Nelson que não quer que Pedro volte com ela só por obrigação. Ela diz que pode cuidar de seu filho sozinha. Nelson diz que é importante para uma criança um pai e uma mãe. Augusto liga para Gina e ela não atende. Ele revela a Rosa que Gina está grávida e diz a ela que tem certeza que esse filho é seu. Rosa diz a Augusto que o melhor que ele faz é esquecer sobre o que aconteceu com ele e Gina. Irene descobre que Helena e Pedro se encontraram. Helena liga para Ernesto, mas o celular dele está fora de área. Por telefone, Nelson diz a Pedro que ele deve tomar muito cuidado com o que fala com Gina. Augusto surpreende Gina na rua e diz: "Me jura que o filho que está esperando não é meu?" Gina pergunta como ele soube que ela está grávida. Ele diz que Pedro contou e diz que morreu de vontade de dizer o que aconteceu entre eles. Gina diz que entre eles não houve nada. Augusto exige ver a ultrassom do filho de Gina. Ela diz que ele não é ninguém para exigir nada. Horácio descobre que Andréia colocou suas coisas à venda. Ele liga para Andréia e eles discutem. Jaime recebe drogas. Ernesto chega em casa e briga com Helena por ela ter visto Pedro. Helena enfrenta Ernesto e diz que já sabe sobre a mensagem que ele mandou a Pedro se passando por ela e fala que ele é o único que faz mal a Nicolas. Ernesto diz que Nicolas é sua vida e que é amado por ele e não pelo imbecil do Pedro. Gina e Pedro se encontram. Ela diz a Pedro que por ela ele não saberia de sua gravidez. Pedro diz que pela gravidez dela a assumirá. Gina fica emocionada e diz que sonhou o dia que estariam juntos. Pedro diz que ela entendeu mal e que na verdade assumirá seu filho e não a ela, e diz que foi um grande erro terem tido uma relação. Ernesto diz a Helena que estavam muito bem nos Estados Unidos. Helena diz que ele é bem capaz de enganar e usar as pessoas e que isso ela não gosta. Ele confessa que por sua família é sim capaz disso e propõe que voltem aos Estados Unidos. Helena diz que não vai voltar e que na verdade está pensando em se divorciar dele. E é isso aí, minhas amigas e meus amigos que curtem novela. Chegamos ao fim deste resumo. Até a próxima!